Teve um vídeo que já está com 20 milhões de visualizações sobre a sexualização infantil, a morte na internet. Você vê uma humanidade separada de Deus. O que é morrer com Jesus Cristo? Você consegue imaginar a dor do que é ser crucificado? A maior angústia de Jesus não foi as chicoteadas. A maior dor que ele sofreu não foram as cusparadas. Não foi a humilhação emocional, não foi a coroa de espinhos que ele carregou na sua cabeça. Não foi a lança que enfincaram na sua lateral. Foi a separação do nosso Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se distanciou de mim? Por que você me abandonou? E aí a consequência é que tudo que está dentro do ser humano sai para fora. E aí a gente vê a morte prevalecendo. A gente vê a morte nos bares e no alcoolismo. A gente vê a morte nas drogas. A gente vê a morte na prostituição. Morrer com Jesus Cristo é se submeter à vontade de Deus, que em muitos momentos não vai ser conforme a nossa vontade. É entregar nas mãos dele a nossa vida, é entregar nas mãos dele tudo que supostamente pertence a nós. Eu até cogitei pregar sobre Abraão e Isaac, e muitas pessoas falam, mas o que Abraão e Isaac tem a ver com a Santa Ceia do Senhor? Tem tudo a ver, porque o momento ali em que Deus chama Abraão para entregar o filho da promessa, depois que ele esperou por 25 anos, para que Deus cumprisse a sua promessa de um homem que tinha quase 100 anos de idade, de uma esposa que era estéril, aí nasce Isaac. Aí depois de todo esse momento ali, assim como Jesus também viveu isso, Abraão também foi esmagado pelo próprio Deus. Esmagado no sentido de que Deus chega para Abraão e fala, olha, sabe aquele seu filho que você esperou por 25 anos para receber? Sabe o filho da promessa pelo qual através dele eu cumprirei a minha promessa, que você será pai de multidões e é o nosso pai da fé até hoje? Então devolve esse filho para mim. Mata o seu próprio filho. O que é morrer para Jesus Cristo? O que é morrer com Jesus Cristo? Morrer com Jesus Cristo é ser esmagado por Deus em processos que nós não desejamos passar. Morrer com Jesus Cristo é se submeter à vontade de Deus, que em muitos momentos não vai ser conforme a nossa vontade. Porque nós fomos ensinados a orar assim como o próprio Jesus nos ensinou: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha aqui na terra. Assim como é no céu, que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas nós vivemos a nossa vida fazendo uma oração, não com palavras, mas com o nosso estilo de vida e as nossas decisões. Pai, que a minha vontade seja feita soberanamente acima da sua. Você tem morrido com Jesus Cristo diariamente? Você tem entregado seu filho Isaac no altar do Senhor? E nesse ambiente, nesse momento em que Abraão ele é obediente também de entregar de volta ao Senhor aquilo que era mais importante na sua vida, que era o seu filho. A Charlotte está aqui, gente. Eu não sei se eu teria fé o suficiente para colocá-la no altar de sacrifício diante de Deus, porque eu amo ela mais do que eu amo a minha própria vida. Mas depois disso tudo, depois que Abraão é esmagado pelo próprio Deus para que Deus extraia dele a unção que ele nos chama a ter, Deus envia um anjo e fala: Abraão, pode parar, eu não te chamei para matar o seu filho, isso foi só uma prova da sua fé. Aí quando Abraão não mata o seu próprio filho, Deus envia um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O prazer, Senhor Jesus Cristo já estava sendo apresentado na história da humanidade, naquele momento que Abraão não matou seu filho Isaac, assim como eu e você temos o privilégio de ter Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue inocente para nos lavar, para nos purificar aqui essa noite, para que nós tivéssemos paz com Deus e a ira de Deus fosse derramada sobre ele. E o Deus 3 vezes santo pudesse estar aqui essa noite para que nós pudéssemos glorificar o seu nome. Exalta o nome de Jesus, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados e o seu sangue poderoso foi derramado para nos lavar e nos purificar. Mas aí Jesus chega na cruz e, como eu falei, a angústia física, a dor, é algo que provavelmente nenhum de nós aqui nesse templo essa noite, ou quem está acompanhando em casa, vai viver um dia na sua vida, graças a Deus. Você consegue imaginar a dor do que é ser crucificado?
Se não bastasse o momento final de toda a trajetória, de quando você é pendurado na cruz e em Jesus, eles pregaram seus pés e suas mãos. Na verdade, eles falam que biologicamente não foi necessariamente o centro da sua mão, mas foi o seu antebraço, porque a sua mão não tem sustentação para segurar o seu corpo numa cruz. Não sei exatamente, foi algo que eu ouvi. Mas antes de você ser pregado numa cruz, você é chicoteado. Você toma cusparadas, você é humilhado. Eles xingaram ele, eles zombaram dele. Não és tu, Deus de Israel, não és tu aquele que iria livrar este povo, livra-se a si mesmo. Vai lá, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vai lá, você não é o carpinteiro lá de Nazaré, pode algo bom vir de Nazaré. Toda a humilhação pública, todas as chicoteadas que ele tomou, a coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça, as cusparadas que ele tomou em sua cara, tudo sofreu em silêncio, obediência até a morte, morte de sacrifício. Mas o ápice da angústia, o ápice da dor, foi no momento em que ele estava prestes a morrer, e ele fala: Senhor, eu vou entregar a ti o meu espírito. Mas antes desse momento, Deus faz aquilo que para nós muitas vezes é mistério, porque por mais que a gente saiba todas as nuances da morte de Jesus, da sua crucificação, do sacrifício perfeito, espiritualmente a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Eu só sei que existe um momento onde Deus, Ele aceita o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sobre Ele é lançado todos os nossos pecados aqui essa noite. Sobre Ele é lançado os pecados de toda a humanidade. E pecado é separação de Deus. Mas Jesus está em tamanha angústia física, sofrimento, dor. Mas o ápice da sua dor é no momento que os nossos pecados são lançados sobre Ele, e Ele fala: Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que eu sinto tamanho distanciamento de Ti? Deus meu, não se distancie de mim. Mas o pecado nos traz essa separação. A maior angústia de Jesus não foi as chicoteadas, a maior dor que Ele sofreu não foram as cusparadas, não foi a humilhação emocional, não foi a coroa de espinhos que Ele carregou na sua cabeça, não foi a lança que enfincaram na sua lateral, foi a separação do nosso Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se distanciou de mim? Por que você me abandonou? Isso é morte. Quando Deus falou para Adão e Eva: olha, no momento que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Ele estava falando: olha, vocês serão separados de mim por conta do pecado de um Deus que sua essência é santa, é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia, glória a Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Essa foi a maior angústia de Jesus. E aí Ele entrega o seu espírito. Senhor, meu Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. E Jesus entrega o seu espírito, Ele morre. Sexta-feira Santa. Mas no domingo de manhã, foram algumas mulheres ver o túmulo, e chegou a notícia: olha, por que procura entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram nessa túmula aquele que a morte não pode parar? Por que vocês procuram entre os homens aquele que é homem, mas é 100% Deus? Por que vocês estão procurando alguém que foi derrotado, sendo que Ele venceu a maior vitória, que é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, para que eu e você aqui essa noite pudéssemos celebrar com Ele a ressurreição do domingo de Páscoa, o Jesus Cristo que triunfou sobre a morte e sobre o pecado e sobre os principados e potestades das forças das trevas. Aleluia, Ele ressuscitou no 3º dia. Ele ressuscitou, meus irmãos. Essa é as boas novas do Evangelho.
que Ele ressuscitou. O que é morrer com Jesus Cristo? É participar do sacrifício perfeito. É entregar nas mãos dEle a nossa vida. É entregar nas mãos dEle tudo que pertence a nós. É entregar nas mãos dEle o nosso Isaac. É entregar nas mãos dEle a Charlotte. É entregar nas mãos dEle a Karina. É entregar nas mãos dEle a Igreja Deus e Amor. É entregar nas mãos dEle tudo que supostamente pertence a nós. Mas eu acho sensacional a poesia divina de quando a palavra de Deus diz: quem é que emprestou a Deus para que Ele precise lhe repagar? Quem é que de fato tem algo que não foi Deus que te entregou em primeiro lugar? O que é morrer com Jesus Cristo? Será que nós temos vivido uma vida que participa de fato do corpo e do sangue representado na Santa Ceia? A palavra de Deus nos diz, como eu falei, a maior dor que Jesus Cristo viveu na cruz do Calvário não foram as chicotadas, não foi a cruz de espinhos que foi colocada na sua cabeça, não foi a dor física, mas foi a morte espiritual de estar separado do Criador, do Deus Pai. Este mundo que está aí, que não segue a Jesus Cristo, na verdade hoje nós vemos movimentos como o ateísmo e diversas outras coisas que simplesmente alegam que Deus não existe, se distanciam a cada dia mais de Deus, conforme a própria palavra de Deus nos diz: no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, e a fé será algo que o Filho do Homem virá buscar quando Ele voltar a esta terra. Estão mortos em suas transgressões e delitos, mortos nos seus pecados, mortos no seu interior, porque estão separados de Deus. E aí a consequência é que tudo que está dentro do ser humano sai para fora. E aí a gente vê a morte prevalecendo. A gente vê a morte nos bares e no alcoolismo. A gente vê a morte nas drogas. A gente vê a morte na prostituição. A gente vê a morte... Teve um vídeo que saiu anteontem, que já está com 20 milhões de visualizações, sobre a sexualização infantil. A morte na internet. A morte em todos os lugares. Em toda esquina que você olha, você vê uma humanidade separada de Deus. Porque Deus não habita no meio das transgressões e do pecado. Mas aqueles que morreram com Jesus Cristo na sexta-feira, receberam de um Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com quem nos amou. Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, para que hoje eu e você que estamos aqui, temos paz com Deus e união com Deus, estamos em um só Cristo Jesus aqui hoje, reconciliados com o Criador dos céus e da terra, para que dentro de nós saia vida e vida em abundância, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.